vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Naya, que eu falo sobre livros, as leituras que eu faço e posto aqui no canal. Se você quiser me acompanhar desde já e gostar aqui do canal, seja muito bem-vindo e você pode estar se inscrevendo. Se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal, hoje eu quero indicar para vocês 10 livros que já estão disponibilizados aí em audiobooks, tá? Ou audiolivros. O audiolivro nada mais é do que você ouvir o livro ao invés de lê-lo. Então, você coloca aí o seu fone, ou você deixa aí no alto-falante, e você escuta uma leitura, né? Um narrador falando ali todos os acontecimentos ali de um livro. Difundiu-se mais efetivamente, né, essa ideia do livro em áudio em 1970 aqui no Brasil. Mas eu não sei se você recorda, eu me lembro da minha infância em que muitas pessoas, alguns vendedores, passavam nas escolas de sala em sala, informando que no outro dia eles iriam trazer, né, eram uns livros. E nesses livros tinha um CDzinho, por exemplo, de Patinho Feio, de A Bela e a Fera, Branca de Neve e tantos outros, né, desenhos animados, né, fantásticos que a gente conhece hoje. Então, desde aí, né, isso também já era um audiobook, né, um audiolivro, um livro narrado. E eu estou ouvindo um audiobook daqueles livros, daquela série do Eragon. Eu não sei se você conhece esse livro de Christopher Paolini. O audiobook, ele me ajudou bastante, por exemplo, né, quando eu não posso pegar o livro, abrir e lê-lo, então ele me dá a oportunidade de ouvir o que se passa naquele livro. Então, eu tive uma experiência muito bacana, eu ainda não li o livro e eu já estou ouvindo o livro. Eu sei que o menino, né, tava ali numa floresta, encontrou ali uma pedra, queria vender pro açougueiro, o açougueiro não quis, ele era muito mal-humorado, que ele pensava só nele e na filha dele. E aí, depois essa pedra, na verdade, era um dragão, e aí eles ficam muito próximos um do outro. Então, eu sei um pouquinho a respeito disso, mas eu acredito que o audiolivro, ele não substitui a leitura mesmo, né? Você abrir, você ter o tato aqui com o livro, tá? Porque antigamente, bem antigamente, né, os livros, as histórias, né, elas eram verbalizadas antes de serem transcritas para um papel. Então, bem lá nos primórdios, né, da humanidade. Então, depois que foram, né, surgindo as tábuas, então a gente está nessa constante aí mudança, mas a gente não pode deixar de olhar para aquilo que é essencial, que é você pegar o livro e lê-lo por si mesmo e ver aquilo e ter, na verdade, a sua experiência com o livro. E aí, então, eu vou mostrar para vocês aqui 10 livrinhos que são clássicos para vocês, tá? A maioria deles eu já fiz a leitura, outros eu estou, na verdade, só um, né, que eu estou fazendo ainda a leitura dele, então eu já vou mostrar aqui para vocês, porque já tem disponibilizado em audiobook. Eu vou deixar o link de todos os livros, tá? Aqui embaixo, que estão disponibilizados em audiobook, e também vou deixar os meus comentários a respeito do livro, dos vídeos que eu já postei aqui a respeito do livro. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui da Apologia de Sócrates, de Platão. Então, Platão vai relatar o julgamento de Sócrates, né? Sócrates foi levado aí ao tribunal, diziam as línguas, né, que ele estava conduzindo as pessoas, os jovens, mais especificamente à perversidade, estava levando eles a adorarem aos outros deuses, não daquele tempo. Então, ele foi levado a julgamento, né, e ele foi condenado. E assim, Sócrates, aqui no final do livro, né, Platão vai relatar que Sócrates tinha filhos, né, então assim, eu me lembro que aquilo me deu um baque muito forte. Nossa, a pessoa foi levada, condenada, né, e aí o Sócrates, né, passou dessa vida, se é que você me entende, e foi uma experiência muito bacana ter lido. Eu li esse livro, eu acho que um dia eu já tinha terminado,
E aí logo depois eu coloquei o Mito da Caverna também, mas eu lembro que eu gostei bastante desse livro, inclusive tem que ser uma releitura. E esse livro aqui foi do nosso projeto Lendo Filosofias, tem uma playlist aqui embaixo, eu vou deixar aqui para vocês estarem consultando também. Se você gosta de filosofia, ó, esse livro é muito bacana, viu? E aí, tem também o Matilda, de Roald Dahl. Matilda é uma menininha muito solitária que vive com os livros. Na verdade, porque ela está com os livros, ela não fica solitária. Mas no sentido humano, né, de socialização ou de pessoas, ela não tem muitas amizades, né? Então, ela vai fazer uma amizade na escola com a sua professora e ela sempre tem em companhia os livros dela. Então, aqui ela leu Charles Dickens, muito novinha. Então, essa menina aqui, ó, é um exemplo para os leitores. E ela só lia os clássicos, viu? E assim, eu gostei muito da Matilda, gostei muito da experiência de ter lido também o livro. Até então eu só tinha visto o filme, que eu gostei bastante. Mas assim, veio aí o musical, né? O que vocês acharam desse musical? Vou deixar os comentários para vocês, mas eu gostei muito do livro. E aí, tem essas crônicas maravilhosas aqui também, do C.S. Lewis, que é o sobrinho do mago, né? Então, eu peguei somente esse volume aqui, porque os livros que eu tenho, né, eles são picadinhos, divididos aí de acordo com os volumes. Então, eu tenho esse aqui, o sobrinho do mago, tem o leão, a feiticeira e guarda-roupa, e o cavalo e seu menino, os três, né, os três primeiros eu já fiz a leitura. E aí, inclusive, tem um projeto de leitura aqui no canal, que está em andamento, tá? Dos livros aqui das Crônicas de Nárnia. Então, se você quiser, você pode estar participando. Vou deixar a playlist aqui embaixo também, para você estar dando uma olhadinha depois. Então, as Crônicas de Nárnia, né, relatam aí, né, um país maravilhoso chamado Nárnia e que tem um leão, né, um rei chamado Aslan, e ele faz toda a administração ali, então ele espanta as pessoas más, né? Inclusive, um volume que é muito conhecido é o Leão, o Guarda-roupa e a Feiticeira, que vai relatar, né, onde a derrota ali daquela feiticeira. No volume 1, a feiticeira descongela, porque estava tudo congelado. Então, é algo muito bacana esse livro. Ele é dirigido para o público infantil, mas muitas pessoas adultas se deliciam desse livro. E aí, eu tenho um clássico da literatura brasileira, que é Iracema, de José de Alencar. Sinceramente, eu gostei muito desse livro. Até então, eu só tinha ouvido recomendações, principalmente ali no meu ensino médio. Leiam esse livro, leiam Machado de Assis, leiam José de Alencar, Graciliano Ramos e tantos outros escritores brasileiros que eram indicados pra gente, mas o que ficou assim mesmo na minha mente foi Dom Casmurro e foi Iracema. E aí eu tive a oportunidade, eu adquiri Iracema, foi uma leitura muito gostosa, e aí a Iracema, ela representa o Brasil, né, o Brasil puro, o Brasil assim, sem ter sido explorado, e o português, né, que vai se apaixonar pela Iracema, que ela é indiana, ele representa, né, Portugal, o qual nos colonizou, né? Então vai ser uma relação aí mútua, né, de confiança dos dois, né? Eu gostei muito, não tem nada muito explícito aqui, até mesmo, né, quando eles, né, casam-se, não tem nada explícito, nada demais. Eu gostei muito e eu acho que é assim, quando o livro é bom, ele não precisa expor muita coisa. Eu achei extremamente bacana e me deu mais vontade ainda de ler José de Alencar e de outros clássicos também brasileiros. Então está aqui esse livro. E tem outro livro que muita gente gosta. Esse de todos é um que eu ainda não terminei, que é o Harry Potter, de J.K. Rowling. Esse daqui é o volume 1. Eu super gostei dessa capa, dessas edições. Essa edição aqui, deixa eu ver, eu não sei se é a edição comemorativa de Harry Potter, não sei. Mas aqui reluz, olha, vou fazer assim pra vocês verem.
Daqui é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu vou começar esse livro desde o começo, porque eu li até quando o Harry Potter, eu acho que chegou a Hogwarts. Eu não sei. Acho que foi por aí. Mas foi uma leitura muito bacana. Eu comecei a ler Harry Potter, acho que eu tava com 21 anos. Mas enfim, vou começar a leitura novamente. E esse livro foi indicado pela minha irmã, que está lendo na edição em inglês. E ela tá gostando bastante. Eu acho que ela já até passou desse volume. E então Harry Potter se trata de um menino chamado Harry Potter, né? Que é criado pelos seus tios. E os seus tios são assim, é tudo pro outro menino, né? Pro seu primo. E eles sabem que Harry Potter é um bruxo, né? E Harry Potter não sabia até então. Ele tem uma marquinha na testa e tudo mais. Mas aí chega um momento da idade dele, se não me engano, acho que foi com 10 anos, que ele é convocado, né, para se juntar a todos os outros bruxos. Então aí ele vai, sem delongas, e para esse ambiente, né? Então, com certeza eu vou retomar aí a minha leitura de Harry Potter. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Eu lembro que eu li esse livro em uma semana, não, em 2 dias. Foi no final de semana, ou em um dia só, não lembro. Mas foi uma leitura muito gostosa. Eu lembro que foi o meu primeiro contato com Dostoiévski. E muitas pessoas falavam desse livro, mas eu quis ter a minha experiência. Na verdade, eu nunca dei muita confiança ao que as pessoas falavam. Eu fui, corri, peguei, li o livro e eu me apaixonei com a escrita de Dostoiévski. E aí eles brincam, né? Dostoiévski romântico. É um livro muito gostoso, né? Fala aqui das ilusões de um homem chamado Sonhador, né? Não é revelado aí a identidade, né? O nome desse homem, mas ele é muito solitário, né? Então ele não tem amigos, né? Inclusive até a própria empregada dele meio que é carrancuda. Então assim, a vida dele é toda cinza, né? Toda preto e branco, e ele não tem colegas, ele não tem amigos, e ele encontra com a menina. E eu acredito aqui que essa menina, ele achou que ela iria gostar dele, coisas do tipo, mas isso não foi o que aconteceu. Mas foi uma leitura muito gostosa, inclusive eu trouxe algumas reflexões desse livro aqui pro canal. E aí eu tenho um livro que eu postei recentemente aqui no canal, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Aqui temos um príncipezinho muito curioso, então ele sempre pergunta o que é, por que é assim, né? Então a gente tem um príncipezinho, né, que veio do asteroide B16 e ele veio pro mundo, né, veio conhecer as pessoas, e aqui tem muitas reflexões filosóficas, né? Então ele encontra ali com a raposa e aí o príncipezinho, olha, eu não tenho tempo para ficar parado aqui com você, para conversar. Porque eu tenho amigos para descobrir, tenho um mundo para conhecer. E aí a raposa estava na frente dele, querendo que ele cativasse ela, né? E aí ela falou uma das frases muito bacanas, que foi a respeito, então, da amizade, né? Então, os humanos não sabem mais fazer amigos, porque eles compram de tudo, né? Eles compram o produto, eles compram já tudo pronto. Mas amizades não se compra, né? A amizade, ela se conquista. Então ela vai levando o príncipezinho para esse tipo de reflexão e, consequentemente, também o leitor. Tem também este daqui que eu mostrei para vocês, conversei com vocês, né? O Peregrino. Foi em outra edição, mas eu conquistei essa edição aqui que tem imagem, gente, maravilhoso. Eu achei super lindo, né? E aí esse livro tem a continuação, né, que é A Peregrina. Então aqui a gente tem o Peregrino do autor John Bunyan, né, que ele descobre que o mundo dele, a cidade dele, vai ser destruída. E aí ele alerta para a família, para os filhos, para os vizinhos. E alguns vizinhos acompanham, só que outros desistem, né, e somente ele vai naquele caminho. E naquele caminho tem muita destruição, muitas pessoas falando com ele, desista, vai para esse caminho não, querendo desviá-lo.
Então, John Bunyan usa essa metáfora, né, desse peregrino chamado cristão, para relatar, então, a caminhada do Filho de Deus, né, do cristão no mundo. Então, tem muitas coisas querendo desviar a atenção do cristão. Mas o cristão deve ter o seu foco, né? E aí o cristão aqui do livro, ele chega, então, no portão celestial, né, onde Deus deixa ele entrar, porque ele tem um pergaminho. Inclusive, ele perde esse pergaminho no meio do caminho, ele tem que voltar. Então, é muita coisa que acontece aqui nesse livro. E é um livro muito bacana, muito gostoso mesmo. Eu lembro que uma das passagens mais bacanas é que o peregrino, ele é levado a um palácio. E nesse palácio tem algumas donzelas, a perseverança, a paciência, acho que a alegria também. E tinha uma parede, e aí o senhor explica, tá vendo essa parede? Tá pegando fogo essa parede. Aí tinha um homem jogando água na parede e o outro, acho que intercedendo para que o fogo aumentasse, com óleo, na verdade, jogando ali pro fogo não parar de pegar. E aí, quem estava jogando a água naquela parede era o inimigo, né? E quem estava colocando o óleo era Jesus. E nós, cristãos, somos a parede. Então, o inimigo quer que o fogo do Espírito apague, mas Jesus ali está com o óleo, ungindo todo cristão. Não poderia deixar de fora, né, a nossa querida Bíblia Sagrada. Bem, essa Bíblia Sagrada aqui, gente, é uma das minhas, né, que eu tenho aqui em casa, né, da minha família. Então, a gente também tem outras edições. Nessa edição aqui, eu lembro da minha infância, porque era algo assim, meio que evangelístico, e a gente também ganhava na escola bíblica dominical. Não sei se você frequentou a escola bíblica dominical da sua igreja, mas eu lembro, só vem coisas legais assim na minha mente. Mas essa daqui em especial, por exemplo, olha, Missão Amor, era de uma missão que tinha aqui na minha cidade. Inclusive, né, o meu sogro, ele fazia parte dessa missão, ele era evangelista, e aí ele deu pro meu esposo, e meu esposo me deu essa daqui também. E assim, é bem pequenininha a fonte. É bem pequenininha mesmo, mas em momentos que, se você não tiver nenhuma, ela serve bastante. E eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, eu acho que eu comentei só lá no Instagram, mas as cartas paulinas, gosto bastante, né, escritas aí pelo apóstolo Paulo. Não sei se vocês já leram, gente, mas vale super a pena vocês lerem as cartas paulinas. E para finalizar, né, esse top 10 dos nossos livros, então nós temos Orgulho e Preconceito, da autora queridíssima Jane Austen. Então aqui a gente tem um romance, né, da Lizzie com o Sr. Darcy. A princípio eles não se gostam, né, um do outro, e para acrescentar ainda mais, o Sr. Darcy acaba separando a irmã de Lizzie, que se chama Jane, do melhor amigo lá do Sr. Darcy. Então aí a Lizzie ficou ainda mais chateada com ele e tudo mais, mas no final de tudo, os dois acabam se casando e se amando verdadeiramente. Então, uma das coisas que a Lizzie não queria era casar por obrigação, né? Então, naquele tempo, as meninas, né, não herdavam herança do pai, somente os homens. Então, veio ali um primo dela querendo casar com ela, só que ela não quis e ela queria casar-se por amor. E foi isso que aconteceu. Bem, pessoal, então, estes são os livrinhos. E a leitura do livro físico, acredito que não é substituída, tá certo? Então, assim, sempre experimentem, pessoal, a ler o livro. E eu acho muito bacana, né, quando eu não conheço um livro, eu tô lendo, na verdade eu estou ouvindo, né, ouvindo assim o primeiro capítulo para ver se eu vou gostar, coisas do tipo, como por exemplo ali no livro de Eragon. E eu super gostei. E eu tô doida já pra poder comprar o livro, que eu gostei bastante. A narração também, né? A pessoa que narra, o narrador deve ser bem desenvolvido, né? Fazendo com que as cenas se tornem bem enfáticas, porque aí chama cada vez mais, né? Também o leitor. E aí você dá a entender, não, posso estar comprando o livro, que eu gostei bastante do audiolivro.
E algo muito bacana também, se você quiser estar aprendendo uma outra língua, é você comprar um livro, por exemplo, na língua inglesa. Eu gosto de aprender inglês, então eu compro um livro na língua inglesa e aí eu acho um audiobook e aí eu faço uma leitura guiada, né? Eu vou escutando e vou vendo como que é a pronúncia, como que o narrador está falando. Por isso é muito importante vocês encontrarem uma boa tradução até mesmo no audiolivro, né? Buscarem em sites confiáveis. Então hoje tem muitos sites, tá, pessoal, que tem audiolivros. Então eu fiquei pensando, né? O audiolivro é um podcast de livro. Não, podcast é comentário. Mas enfim, então tá aqui os livros. Vou deixar todos linkados aqui embaixo para vocês estarem verificando. E se você quer aprender uma outra língua, gente, eu acho que é muito válido essa dica que eu dei para vocês, tá? Mas não se prendam a isso, né? Vão por vocês, vão no caminho de vocês. Vão confiando nos passinhos que vocês dão, para que você não fique também, né, preso somente no audiolivro, esperando o que o narrador vai falar. E você me indica qual livro para ouvir aí em audiolivro. Vou querer ouvir ler os comentários de vocês aqui embaixo. Eu acho muito bacana quando vocês comentam. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente vai se ver então aí nos próximos vídeos.